Olá, tripulantes do Bote Salva-Vidas. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o TEA, transtorno do espectro autista. E agora a gente tem esse formato no YouTube que permite que eu consiga falar um pouco mais, que eu consiga explicar melhor as questões, e aí a gente vai dar uma destrinchada agora em TEA, tá? Primeira coisa que tem que falar, não está tendo diagnóstico excessivo de TEA. O que acontecia é que antes a gente não tinha capacidade de fazer o diagnóstico e agora a gente tem. Então esses diagnósticos estão aparecendo tanto em criança quanto em adultos. Mas o transtorno, ele funciona basicamente em cima de dois critérios. O primeiro critério é uma deficiência persistente na comunicação, na interação social em vários contextos. Não dá para a pessoa ter uma dificuldade de comunicação só em casa ou só na escola. Quem tem TEA tem essa comunicação alterada em todos os lugares. A criança tem limitações nas reciprocidades emocionais e sociais, dificuldade na comunicação não verbal, dificuldade em iniciar, manter e continuar a tendo relacionamentos. E aí o segundo critério do TEA são padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividade ou interesses. Então ela tem um jeito de ser restrito e repetitivo. Isso pode se apresentar em movimentos motores, isso pode apresentar quando as pessoas querem sempre a mesma coisa e tem uma rotina inflexível e não quer mudar por nada. Esses padrões repetitivos, eles também se apresentam bem nos hiperfocos, que é muito comum em TEA, e também na hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais externos. Ou a pessoa fica extremamente incomodada com qualquer coisinha, ou a pessoa é totalmente alheia a qualquer coisa que aconteça no exterior. É importante dizer que o TEA, ele não é degenerativo, tá? Tem algumas doenças da psiquiatria que elas têm um curso progressivo de degeneração. Por exemplo, quem tem Alzheimer, quem tem demências. Quando você tem uma demência de Alzheimer, a partir do diagnóstico, ela é constantemente degenerativa. No TEA não acontece isso, a pessoa tem aquele transtorno do desenvolvimento, porém, ela tem capacidade de aprendizado e compensação ao longo de toda a vida. Por isso é tão importante as terapias. Aliás, falar é importante, vamos inscrever aqui no canal, vamos dar o curtida, né? Que assim o YouTube entende que esse conteúdo tem alguma relevância e mostra para mais pessoas. Então, voltando. O TEA não é degenerativo. Por que isso é tão importante? Porque significa que as pessoas realmente podem progredir, podem melhorar, podem aprender. Existe muitos casos de graus de suporte 3 que vão para 2, de 2 que vão para 1, de 1 que vai só para o fenótipo autístico, assim, tipo, quase como se não parecesse, mas o importante mesmo é que uma enorme parte das pessoas autistas que recebem o tratamento, ela melhora as habilidades intelectuais, melhora a capacidade de comunicação, e a gente consegue fazer com que essa pessoa fique mais tranquila e tenha menos comorbidades, menos depressão, menos ansiedade. Assim, uma coisa muito importante no autismo, quando a gente está aqui no consultório, para a gente poder fazer diagnóstico, é parar para escutar de verdade o que a pessoa está falando, o que ela traz de dificuldade, como ela traz de dificuldade, o jeito, o marco de comunicação dessa pessoa. Porque assim, por que a gente não fazia diagnóstico de autismo? Porque a gente não estava procurando. A gente nem pensava nisso 20 anos atrás. Mas agora a gente pensa. Então, quando a gente se depara com um paciente que tem essas alterações de comunicação e tem esses padrões repetitivos, a orelha levanta e a gente fala, nossa, olha só, vamos escutar mais essa pessoa, porque é possível que a gente ache alguma coisa que essa pessoa não sabe, às vezes um adulto, às vezes uma pessoa de 50 anos, entende? Bom, que mais? Bora lá.
O autismo precisa ter alguém que gerencie o caos, principalmente quando esses pacientes são crianças. Ser mãe, ser cuidador de um paciente com autismo é extremamente debilitante, é extremamente cansativo, é uma situação frustrante muitas vezes, e as pessoas, elas não entendem muito bem o seu papel. Os cuidadores às vezes não conseguem entender bem o seu papel, tendo visto que elas nem estavam esperando, né? Você tem uma criança com TEA, é uma coisa esquisitíssima, porque na verdade, tipo, tudo que você fez de programação, tudo que você fez de planejamento, de repente evapora, e você tem que lidar com outras situações de um jeito que você nunca nem imaginou que você fosse precisar, entende? Mas na hora que o cuidador, ele se capacita, porque o cuidador da criança com TEA, ele precisa estar capacitado, ele precisa fazer algum tipo de curso, ele precisa ter a orientação de terapeutas, esse cuidador, ele começa a gerenciar o caos do tratamento, o caos do diagnóstico, o caos da vivência do dia a dia, o caos das diversas terapias, porque praticamente você tem que levar a criança para terapia praticamente todo dia. Então, assim, quando essa pessoa admite, se organiza, melhora para si mesma a posição de cuidadora, as coisas melhoram, porque o caos reduz, né? Quem cuida tem o direito de ser feliz. E quanto mais estruturada, quanto mais organizadas as atividades, mais chance de todos estarem felizes dentro de casa, né? Até porque a gente tem que manter a esperança, que é a parte de que o transtorno não é neuroprogressivo, entende? Isso dá esperança, porque o paciente, ele continua aprendendo e compensando na vida adulta vários problemas, várias dificuldades. Então, assim, a tendência é melhorar, né? Outra coisa, fenótipo do autismo na mulher. Autismo na mulher, basicamente. O que a gente acontece? As mulheres são craques em disfarçar. Mesmo as meninas, crianças pequenas do sexo feminino, têm uma capacidade de fazer o tal do masking, que é um mascaramento dos sintomas, né? E aí, quando você pega uma pessoa adulta, você tem que raciocinar a possibilidade dessa mulher ter TEA, porque senão você não vai descobrir nunca. Você não vai descobrir nunca, porque você não vai conseguir fazer as perguntas certas, você não vai conseguir pesquisar as áreas de vida necessárias, e a mulher, em específico, ela desenvolve habilidades muito especiais para não ser reconhecida. É muito mais fácil diagnosticar um TEA no sexo masculino do que no sexo feminino. E esse não reconhecimento, esse não diagnóstico, você ser TEA e você não saber, você não compreender a sua vida, gera uma sensação de não pertencimento, uma vida inteira se sentindo diferente, a parte da demais sociedade, mas você não sabe por quê, você não tem ideia por quê. Por isso que é tão bom o diagnóstico, porque o diagnóstico explica coisas demais. É super comum aqui no consultório que simplesmente a gente deu um diagnóstico de autismo e a pessoa fala, meu Deus, isso explica um monte de coisa, explica a minha vida inteira praticamente. Então, também é importante diagnosticar o TEA, porque o que acontece? Quem tem TEA tem mais chance de ter outras doenças. Tem mais chance de ter doença clínica, tem mais chance de ter epilepsia, tem mais chance de ter doenças neurológicas. 70% a 80% dos pacientes adultos com TEA tem outra doença psiquiátrica. Depressão, ansiedade, bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e muitas vezes até risco de... Não pode falar essa palavra, né? Mas vocês entenderam. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico para estar mais atento para essas outras coisas,
Porque, assim, a pessoa pode ter um atraso motor, pode ter uma deficiência muito forte de isolamento social. A pessoa que tem TEA, ela tem muito mais chance de ter distúrbios do sono, mas muito mais, assim, bem mais mesmo. Essa falta de habilidade social, ela causa muitos problemas psicológicos também, tá? Porque além das doenças clínicas neurológicas e psiquiátricas, a pessoa com autismo, ela realmente tem dificuldade de estar com o outro, de estar mesmo, de verdade com o outro. E isso gera coisas que não são só doença, mas gera sofrimentos emocionais, sofrimentos psicológicos que também precisam ser abordados para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né? Uma coisa super interessante, por exemplo, na questão de diagnóstico de outros transtornos, muitas vezes pessoas autistas que não têm o diagnóstico de autismo são diagnosticados errado, como, por exemplo, o transtorno de personalidade. O médico um pouco mais desatento ou que simplesmente não conseguiu fazer o diagnóstico, ele pode dar um falso diagnóstico. Porque a mulher que, por exemplo, a mulher com autismo que desregula, né? Ela desregula, ela sai do script, ela não cumpre o papel social e aí ela é diagnosticada com border, sendo que isso não é verdade. Também tem muitas mulheres que são diagnosticadas com transtornos de humor ou fobia social e, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, né? Então, assim, é muito importante fazer o diagnóstico de autismo para a gente conseguir diminuir também os outros diagnósticos errados que são feitos na psiquiatria. Mais uma coisa, o autismo é osso, cara, porque, assim, a média é que um autista adulto demore 10 anos para vir se tratar. Por quê? Porque não sabe. O autismo é um transtorno que se apresenta de muitas formas, de formas completamente diferentes. Na mulher tem essa questão, né, de timidez, dela ser mais quieta, de fazer um masking, elas enganam melhor, elas sabem se adaptar melhor na linguagem, nos modos, no interesse. O hiperfoco é lido como perfeccionismo, porém essa camuflagem, né, esse masking, esse esforço que se faz aí para camuflar o TEA, ele gera um desgaste emocional gigante. Ele coloca que as mulheres tenham até mais risco de suicídio, porque elas ficam muito envoltas neste não viver, nesse estar à parte, nesse estar constantemente fingindo, tá? E assim, aí as mulheres acabam tendo mais chance de ter ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, enquanto os homens, é mais fácil fazer o diagnóstico de TEA em homens, e eles têm mais comorbidade com TDAH, com transtornos psicóticos e com transtorno de conduta. Uma coisa importante quando a gente vai pensar em autismo é que, assim, a gente precisa fazer o diagnóstico das comorbidades, porque é absolutamente essencial que se trate a comorbidade. Não tem como cuidar. Eu vou melhorar. Não tem como cuidar de alguém com transtorno do espectro autista se a gente não tiver extrema atenção com as comorbidades e realmente tratar tudo, ansiedade, depressão, transtorno psicótico, TDAH, transtorno de conduta, tudo a gente precisa tratar na pessoa que está acompanhando com a gente em TEA. É muito importante a gente ter claro que não existe um remédio para TEA. Não existe um comprimido, não existe uma medicação específica para TEA.
A gente tem que explicar o que funciona, explicar o que não funciona, tratar as comorbidades, tratar as doenças clínicas, ajudar a pessoa a lidar com o trabalho, com a educação, com acesso aos serviços de saúde, com as atividades de vida diária. E, basicamente, a nossa função é fazer com que a pessoa com TEA tenha um maior nível de autonomia possível, tá? E, assim, dentro desse projeto, né, é um tratamento de médio para longo prazo, porque a gente vai ter que acompanhar estes progressos, vai ter que evitar que a pessoa tenha recaídas de depressão e ansiedade, vai ter que moderar o TDAH quando aparece. Agora, o fechamento com chave de ouro é a questão sobre cannabis e autismo. Cannabis e autismo é simples assim. Não existe nada de concreto que diga que a cannabis é neuroprotetora. Então, assim, cannabis serve para epilepsias na infância, dores crônicas, neuropatias e, assim, não é possível substituir tratamentos habituais por cannabis. E a gente só usa cannabis se for em casos extremamente desafiadores. Ou seja, cannabis não é tratamento para TEA. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do aulão de TEA de hoje. Lembra de inscrever, dar o like, para que essa mensagem possa realmente chegar para mais gente, porque a função do Bot Salva-Vidas é exatamente essa. Eu abri o canal para fazer divulgação de informações simples. Você vê, aqui não tá cheio de literatura, não tá cheio de referências, não tá com aquela chatice, segundo fulano, segundo Beltrano. Não, é um negócio bem simples para todo mundo entender mesmo, que a função do Bot Salva-Vidas sempre foi essa: traduzir saúde mental para que qualquer pessoa pudesse entender, tá? Beijo! Lembra de seguir também no Instagram, Bot Salva-Vidas, e no TikTok, Rita Jorge 59. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.